Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História e hoje nós vamos falar sobre as independências na América Espanhola. Antes de nós começarmos a tratar dos processos de independência em si, eu vou retomar com vocês alguns conceitos importantes sobre a organização desses territórios aqui na América. Então, os territórios que pertenciam à Espanha aqui na América correspondem a toda essa faixa vermelha desse mapa, e esses territórios estavam organizados politicamente em vice-reinos. Então, é só vocês terem a ideia de que o reino era a Espanha e cada um desses territórios constituía um vice-reino que fazia parte do Império Espanhol. Então, nesse mapa, nós vemos o vice-reino de Nova Espanha, região da América Central e também do atual México. Nós temos o vice-reino de Nova Granada, aqui na América do Sul, o vice-reino do Peru e o vice-reino do Rio da Prata, mais ao sul, onde hoje está ali a Argentina e também o Paraguai. É importante que vocês entendam, então, que todo esse território pertencia à Espanha. Politicamente, era parte do Império Espanhol. E nesses territórios, nós tínhamos aproximadamente 18 milhões de pessoas, de habitantes, e socialmente se organizavam da seguinte forma. Então, como que a sociedade na América Espanhola era organizada? Então, nós temos os chapetones, que eram os colonos nascidos na Espanha e que saíam da Espanha e vinham ocupar altos cargos na América Espanhola. Então, geralmente os cargos políticos mais altos, o próprio cargo de vice-rei, que era o cargo mais alto dentro da colônia, e outros cargos administrativos do governo, do exército e da igreja eram exercidos pelos chapetones, que eram colonos nascidos na Espanha. Nós temos um segundo grupo social, que são os crioulos. Aqui o termo crioulo significa descendente de espanhol nascido na América. Então, são filhos de espanhóis que vieram para a América, nasceram aqui. Geralmente, esses membros dessa classe social, que são chamados de crioulos, eles eram comerciantes ou proprietários de grandes faixas de terra. Então, notem que os crioulos eles têm poder econômico, porque têm dinheiro, do ponto de vista no comércio ou na questão das terras, mas eles não têm poder político. Eles praticamente não exercem poder político no território. E isso é importante vocês entenderem, porque quando os movimentos de independência eclodem, os crioulos buscam exatamente isso, ter poder político também. Nós temos os mestiços, que são filhos de espanhóis com povos indígenas da América. Eles são uma classe intermediária que vão exercer diversos tipos de trabalhos urbanos ou rurais variados, como o artesanato ou o campesinato. Nós temos os indígenas, que vão ser a maior parte da população das colônias, vão ser explorados, vão ter sua mão de obra explorada e vão ser submetidos a condições miseráveis de vida e de trabalho. Além desses quatro grupos, nós temos a presença de negros escravizados também nas colônias espanholas. É importante ressaltar que isso varia em todo esse vasto território que vocês estão vendo no mapa. Em algumas regiões, a presença de negros escravizados é menor e em algumas outras é maior. Tende-se a ter mais negros escravizados nas regiões do Império Espanhol onde se plantava cana-de-açúcar, então geralmente ali mais na América Central, e também em regiões onde a população indígena acabou diminuindo drasticamente seu número devido a diversos fatores, como as guerras e as doenças. Então, esse é o cenário da América Espanhola que nós temos nesse momento da história. Passando adiante, é importante que vocês entendam a situação da Espanha no início do século XIX. A Espanha era, como vocês veem, um país dono de um vasto império, e ela exercia um forte controle, cobrava altos impostos e exercia forte controle nos territórios coloniais. É aquilo que a gente chama de pacto colonial. E isso, evidentemente, gerou insatisfação nas colônias. Então, principalmente entre os crioulos,
elite econômica que não tinha poder político, porque eles pagavam altos impostos, não exerciam poder político e a Espanha, então, limitava muitas vezes a atuação deles no comércio, né, já que ela controlava absolutamente todas as etapas da produção e do comércio. Então, o controle era muito forte. Nós vamos ter um fator muito importante aqui, que é a invasão do território espanhol pelas tropas de Napoleão. Então, as tropas de Napoleão invadem a Espanha, retiram o rei do poder e Napoleão nomeia na Espanha o irmão dele para governar a Espanha. Essa invasão francesa na Espanha durou de 1808 a 1814. Isso é muito importante porque, nesse momento, a Espanha, politicamente, né, se fragiliza. Ao se fragilizar, algumas colônias vão aproveitar o momento e fortalecer os seus movimentos de independência. Então, a partir do momento que a Espanha está fraca, está frágil, porque o rei foi deposto por Napoleão, as colônias aproveitam e começam a se organizar para poder fazer a sua independência. Então, nesse contexto, como já foi dito, os movimentos de independência ganham força nas colônias, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Nós não vamos nos aprofundar nos processos de independência. O objetivo da aula é que vocês tenham uma visão geral do que foram os movimentos de independência na América Espanhola. Nós vamos falar do caso do México, especificamente. O México, ele vai exatamente ter um movimento de independência forte nesse momento em que a Espanha está sob comando de Napoleão. E quem vai liderar esse processo, esse senhor dessa gravura, né, Padre Miguel Hidalgo, né, que em 1810 junta um grupo de mestiços e de indígenas e inicia uma revolta contra o governo colonial. Então, os primeiros passos da independência do México são dados por esse movimento, liderado pelo Padre Miguel Hidalgo. Hidalgo, ele era um líder popular, então as suas causas eram causas populares, como distribuição de terras para os pobres, fim da escravidão e, claro, a própria independência. Hidalgo não agradou muitos grupos, né, donos do poder na época, foi preso e executado em 1811. Essa data de 1811, né, é muito simbólica, né, dentro da história do México, mas aqui a independência ainda não é exatamente efetivada. Quem dá continuidade ao movimento do Padre Hidalgo é José Maria Morelos, né, que assumiu o comando das forças rebeldes, mas que também, um tempo depois, foi preso e foi morto. A independência do México ela só vai se concretizar, ela só vai efetivamente acontecer no ano de 1821, quando a independência é proclamada por um militar chamado Agustín de Iturbide. Só que o Agustín, né, o movimento de independência que ele faz é um movimento muito diferente daquele pregado pelo Padre Miguel Hidalgo. Este movimento de independência de 1821 era um movimento que tinha claramente os interesses dos crioulos, que era a elite econômica do México, e que não defendia efetivamente as causas populares, como distribuição de terras. Então, você tem um início de movimento de independência que tem um segmento mais popular, mas ele se efetiva, né, como um plano das elites crioulas que queriam manter o poder econômico e agora passar a ter o poder político. Então, assim, né, com todo esse processo que dura aí mais de 10 anos, né, a gente resume o que foi o processo de independência do México. Eu quero analisar com vocês agora esse painel da independência, né? Não é uma pintura da época, é uma pintura já do século XX, né? E que tem por objetivo mostrar para nós que, apesar de tudo, o movimento de independência do México, ele uniu vários grupos sociais. Então, aqui o artista destaca a presença do baixo clero, a presença de indígenas, de mestiços, de membros de camadas médias e até mesmo das elites. Você vê aí que tem grupos representados de todas as formas. No primeiro plano, a gente consegue até ver o próprio Padre Miguel Hidalgo. É interessante que vocês percebam que aqui o artista ele buscou mostrar, né, o caráter popular do processo de independência do México. Então,
Se nós pegarmos desde o início do processo, com a liderança do padre, que reuniu mestiços, que reuniu camponeses, né, e que esse processo dura mais de 10 anos, existe uma forte presença popular de grupos, desde os dos menos privilegiados até os mais privilegiados. Todos eles, de alguma forma, né, se envolveram e lutaram em prol da independência do México. Passando agora para a América do Sul, eu vou falar brevemente dos processos de independência na América do Sul. Nós temos, aqui na América do Sul, nas colônias espanholas, duas lideranças, né, dois líderes que vão ser muito importantes para os processos de independência. José de San Martín e Simón Bolívar. Simón Bolívar vai liderar tropas, né? Ele era um venezuelano, nasceu no território colonial da Venezuela, e ele vai liderar tropas que vão lutar pela independência, principalmente da Gran Colômbia. Gran Colômbia era um território que se desmembrou e virou Equador, Venezuela, Colômbia, Panamá e Bolívia, esses atuais países. Então, é importante que vocês percebam o seguinte: à medida que os movimentos de independência se fortalecem, nós temos um aumento das investidas da Espanha contra os movimentos de independência. Então, tropas espanholas vêm para a América para lutar contra as independências. Afinal de contas, a Espanha não quer perder esses territórios. Com isso, né, aqui na América, as lideranças que são favoráveis à independência também se organizam. Então, os dois principais líderes desses movimentos vão ser José de San Martín e Simón Bolívar. Mais para o sul, as tropas de José de San Martín vão combater nos territórios que hoje correspondem à Argentina, Uruguai, Chile e Peru. Então, esses países vão ter a presença aí das tropas de José de San Martín, que vai lutar aí em favor da independência desses territórios. Esses processos de independência da América, eles eram apoiados pelos Estados Unidos, eram apoiados também pela Inglaterra. Esses países tinham interesses econômicos na região, tinham interesses de manter, de que elas se tornassem independentes por uma própria questão de autonomia e comercialização, já que, uma vez que esses países fossem autônomos, eles iriam poder comercializar livremente com eles, né, com os Estados Unidos e com a Inglaterra. Além disso, o Haiti também apoiava, né, uma vez que o Haiti já havia feito a própria independência, um processo que nós estudamos em uma aula anterior. Além disso, é claro, como vários elementos que nós temos estudado nas últimas aulas, é notável a influência iluminista, né? Se nós buscarmos a base intelectual dos processos de independência, está o movimento iluminista que pregava aí a liberdade dos povos, né? E a possibilidade de autonomia. Então, aqui nós temos José de San Martín e Simón Bolívar, né, que são aí considerados grandes líderes nos processos de independência da América, né? É uma curiosidade, né? A Copa Libertadores da América, né, o principal campeonato de futebol do continente, é uma homenagem, né, não apenas a eles, mas principalmente a eles, né, que se destacam aí dentro do processo de independência de tantos países, organizaram tropas e lutaram em tantos territórios, né? Mas também, claro, há outros líderes que contribuíram para a independência dos territórios da América, né? Então, são chamados, né, de libertadores da América. É importante notar que Simón Bolívar, ele tinha uma ideia, né? Ele defendia que as ex-colônias, que todos esses territórios que pertenciam à Espanha, se unissem e formassem um Estado só, um Estado confederado, para que essas nações se fortalecessem. Ele achava que vários territórios pequenos seriam muito fracos no cenário internacional e que um território grande teria mais força, mais peso no cenário político e maiores chances de se desenvolver. No entanto, né, é o que a gente chama de bolivarismo ou bolivarianismo, né, as teorias que Simón Bolívar acreditava, né? Ele prega, então, ele é a favor da união desses povos da América. Só que a ideia dele não se concretizou e acabou que aqueles territórios que eram colônias da Espanha se tornaram, na verdade, vários países independentes. Como vocês podem observar nesse mapa, né, aqui eu tenho a representação do vice-reino de Nova Espanha, vice-reino de Nova Granada, do Peru e do Rio da Prata, que nós falamos no início da aula.
Então, antes do processo de independência, e o mapa à direita, né, estão os países que surgiram desse processo, né? Então, desde lá mais ao norte, o México, até aqui mais ao sul, Chile e Argentina. Cada um deles acompanhado da data em que se concretizou essa independência. Então, como vocês podem ver, os territórios dos vice-reinos se tornaram aí vários países, muitos deles aí que a gente né, conhece, que são nossos vizinhos, né, países limítrofes com o Brasil aqui na América do Sul, né, e também países na América Central e o México na América do Norte. É importante que vocês percebam, então, a América Espanhola se fragmentou em 19 países. A independência, ela beneficiou sobretudo os crioulos, né? Eles lutaram em prol da independência e aí passaram, então, a ter poder político nesses territórios que surgiam. Os povos indígenas e de origem africana, né, desses territórios, permaneceram lutando por melhores condições de vida em busca de cidadania, uma vez que os projetos de independência muitas vezes foram projetos excludentes, né, que não garantiram a eles direitos e acesso a serviços e acesso à participação política efetiva. Tá certo? Então, de forma bastante resumida, nós estudamos hoje, né, os processos de independência da América. Muito obrigado e até a próxima aula.